Oi, galera. Engraçado. Primeiro, eu sei que eu estou sempre usando esse casaco, é porque não tenho muitos casacos aqui e um dos meus únicos estou usando bastante, porque tá frio aqui no Rio. Muitos de vocês querem esse vídeo de mim, que eu já fiz em inglês. Eu vou colocar ali embaixo em inglês, porque acho que falei muito bem, muito certa em inglês. E tem legenda nesse vídeo, eu falando da Igreja Mormon, minha experiência pessoal. Muitos de vocês querem esse vídeo de mim em português. De um lado, eu estou muito consciente que não tenho muito vocabulário sobre religião, então isso me faz sentir nervosa. Também, outra razão porque estou demorando com esse vídeo, eu sei muito bem quantos religiosos são muitos de vocês, de qualquer fé, de qualquer coisa, de qualquer igreja, não importa. Tem muitos cristãos aqui em Brasil. As coisas que eu quero falar, não que são tão controversial, não acho, porque realmente são totalmente pessoal. Como que você pode ficar ofendido de algo que não tem nada a ver com vocês? Mas também eu sei que esse tema, esse assunto de religião é sensível, vamos dizer. O outro dia eu gravei esse vídeo inteiro em português, foi tudo legal. E agora mesmo estou tentando editar aquele vídeo e me di conta, eu percebi, nossa, cada vez que eu falei religião nesse vídeo, que foi muitas vezes, porque é o assunto do vídeo, eu falei errado, eu falei religião. Então, vou refazer esse vídeo. Acho também estava bastante nervosa a primeira vez que eu gravei. Eu não gosto de regravar, mas vou regravar porque acho esse tipo intimidade agora, esse estilo de fazer vídeo é mais real, de um sentido. Eu gosto de planejar meus vídeos, mas também às vezes é melhor simplesmente botar a câmera, ligar e começar a falar. Desculpa que não é tão formal, mas é bom, a informação é igual. Então, minha história com a Igreja Mormon começou quando nasci, né? Porque minha família é todo Mormon. Todo. Até agora, toda a família Mormon, muito involucrado na religião. A coisa mais controversial, no meu caso, tinha sido manter uma conexão sem querer ofender ninguém, poder manter uma relação com minha família. E isso tinha sido a pior coisa sobre esse assunto, porque antes de 18 anos, eu estava totalmente na igreja. Estava na igreja por quanto que meus pais sabiam. Mas eu realmente estava vivendo double life, doble vida. Eu era uma pessoa em casa e outra pessoa totalmente diferente na rua. Ou seja, com meus amigos, no ensino médio. Eu estava muito rebelde, fazendo tudo o contrário, porque a igreja é muito estricta, a igreja é muito extrema. Eu estava fazendo tudo o contrário. Tudo que eles sempre me falaram que não pode fazer, eu estava fazendo. Drogas, sexo, álcool, tudo. Que também não foi nada saudável do outro lado, do outro extremo. Só que eu estava, buscando, procurando o que eu quero nessa vida. Eu não sabia nada. Eu sentia tão inocente, tão boba de todos os sentidos. Eu não gostava disso, mas em casa eu botei uma cara de inocência, de perfeição, de que eu sou a filha mais nova. Na rua eu era outra pessoa. Eu sentia uma coisa bem pesada na minha mente, não gostava nada disso. Então, quando me mudei da casa com 18 anos, decidi, vou falar com meus pais. E acho que eles vão entender. Realmente não tinha nada dentro de mim que me falou, que me avisou. Seria uma possibilidade que meus pais não vão gostar o que eu queria dizer. Não sei, eu só pensei que eles me iam aceitar de qualquer forma. Eu falei pra eles, eu tenho tatuagens, eu já transei, eu já, sabe, toda coisa da minha vida. Falei, esperando que eles me iam aceitar completamente, que até me abraçar. Eu estava esperando um abraço deles, oh, tudo bem, tudo jóia, não, obrigada pra falar a verdade, eu sentimos algo também, que algo não foi correto com você. Estava esperando essa resposta deles e foi tudo o contrário. Não te reconhecemos, você não é a nossa filha, não sabemos o que dizer. Ou seja, eles estavam com tanto choque na cabeça que realmente convenci eles que eu era outra pessoa. E
de repente estou falando com eles que não sou. Isso foi muito difícil para eles, e agora, sendo mãe, eu estou entendendo mais esse lado deles, que eles realmente eram machucados nesse sentido. Porque para eles a religião é a entrada até o céu, sabe? Eles realmente acreditam que precisava estar na igreja batizado para entrar ao céu e para estar tipo uma família eterna. Eu não acredito nisso, pessoalmente, eu não, mas desde ali com 18 anos, separei da minha família, mudei da casa, totalmente do outro lado do meu país. E desde ali eu comecei minha vida independente deles, eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, comecei a fazer muita coisa com minha vida. Poucos a poucos eu estava descobrindo quem sou, que extremo, em que parte desse espectro eu quero estar. Se eu quero ficar na igreja, porque também voltei umas vezes na igreja para experimentar de novo, mas nunca gostei mais. E depois eu fui para outro lado de novo, de outro extremo de novo, de experimentar com outras coisas. Também não gostei. Então, poucos a poucos estava me conhecendo quem eu sou. Eu tentei falar muitas vezes mais com meus pais, mas realmente durante esses anos não tenho muito contato com meus pais. Tá tudo amigável, mas não é a mesma coisa. Com 24 anos eu decidi, eu quero tirar meu nome da igreja. Eu não quero ser mais parte disso. Além de não tinha ido nenhuma vez à igreja faz mais que 5 anos, eu não queria mais. Eu não queria falar mais que eu sou mormona tecnicamente, mas eu não vou à igreja. Não, eu queria falar que eu era mormona. Falei com um amigo e ele me falou, Doroteia, eu entendo, porque ele estava na mesma posição. Você pensa nisso pelo menos por um ano, porque por mais que você sabe que é a coisa correta para você, tem que pensar também na sua família, porque para eles é algo muito mais forte e tem que considerar o lado deles. Pois é, verdade. Eu passei um ano pensando muito bem no assunto, e ali eu decidi, vou tirar meu nome, não quero ser mais mormon. E ali com 25 anos eu fiz isso. Escrevi uma carta para a igreja lá no Salt Lake City. Depois que eu recebi a resposta que tá tudo bem, você já não faz parte da igreja, eu sentia uma aliviação, como eu podia respirar. Eu tinha algo aqui me bloqueando, que me estava parando na minha vida. Não sei como explicar, mas desde ali eu comecei a ser livre e ficar muito mais livre na mente, abrir minha mente para outras partes, não da religião, porque não gosto, realmente, pessoalmente, não gosto da ideia de formar uma organização tão formal. Não precisa. Se você quer acreditar em Deus, tá bom. Eu também acredito em um poder, em um universo, sabe? Em uma energia que temos, que eu não posso negar. A palavra Deus é complicado para mim usar por causa do meu passado. É mais suave em português. Eu posso falar graças a Deus, sabe? Eu posso falar essas coisas melhor em português que em inglês, porque eu cresci falando inglês. Quando decidi não quero ser mais mormon, tirei meu nome, foi muito especial, porque por mais que metade da minha vida eu era muito dentro dessa religião. Você se sente livre pela primeira vez, que você não tem culpa de nada, que você é uma boa pessoa, que você não tem que provar nada pra ninguém nunca, e é tipo, você fica livre de pensar qualquer coisa sem medo. Quantos anos eu vivia com tanto medo de fazer erros, e que minha vida eterna ia depender nas minhas decisões agora, de forma que se eu erro é tipo, fudeu. Que não é nada verdade, não é verdade. Eu não acredito, realmente não acredito que eu sou uma pessoa ruim. Todo mundo erra. Como é esse pagode? É muito verdade, gente. Todo mundo erra. Se eu estou errada, todo mundo está errado, sabe? Tá tudo bem, tranquilo. É tudo uma lição, tudo uma aprendizagem na vida. Temos que aprender com as experiências. Não acredito que preciso alguém para me salvar. Não acho que eu preciso salvação. Isso é a coisa mais controversial que eu falei nesse vídeo, eu sei, mas é verdade. Não posso mentir. Eu só falo a verdade sobre os assuntos que eu quero falar. Enfim, estou sentindo muito mais feliz que nunca na vida. Estou gostando da direção da minha vida, estou gostando onde estou aqui na minha mente. Estou ficando tudo bem, não posso reclamar. A relação com minha família está melhorando poucos a poucos. Melhor agora por causa do meu filho, porque eles finalmente podem pensar
que por mais que não estamos em concordo com ela, comigo, ela tem nosso neto, ela é nossa família, que temos que olhar na frente com as crenças delas ou crenças que ela não tem nada a ver com a relação que queremos construir ou reconstruir depois de tudo isso. De novo, vou recomendar meu outro vídeo com legenda, tá em inglês. Eu falei um pouquinho diferente nesse vídeo, mas se vocês realmente querem saber toda a história, ali tem mais explicações e tem legenda, então vai assistir ali, vou colocar ali embaixo. Me siga lá no Instagram, como sempre, Doroteia__V, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijos!